grandes resultados, os grandes líderes são aqueles que sabem provocar no seu time alta performance e uma capacidade de pensar em novas formas de encontrar resultados, quem sabe até superiores. E muitas vezes, mas espera aí, o que a empresa quer é impossível. Nossa, quando eu escuto isso, é impossível. Cara, nada é impossível. Nada é impossível. A gente pode discutir quanto tempo leva, quanto custa, mas impossível não é. Sabe, eu tive uma das pessoas que foi muito importante na minha carreira, que me treinou pra caramba, inclusive. Ele falava uma frase muito boa. Ele dizia assim: se a gente pode pensar, a gente pode fazer. E ele estava certo. Tudo aquilo que a gente consegue pensar, a gente pode fazer. Só que isso vai nos desconfortar. E como líder, ele vai te colocar numa situação onde o time pode te apertar, onde o time vai te questionar. E você tem que ter um posicionamento, uma forma de falar, e a gente já vai chegar no segundo ponto, que faz com que essas pessoas queiram verdadeiramente entregar de forma diferenciada. Porque o grande valor de um líder não é o quanto você entende da sua área e defende as suas verdades ou as dificuldades. O grande valor de um líder executivo, ele busca soluções e desafia pessoas a encontrarem maneiras melhores de entregar resultados que talvez a maioria diria, não dá. É justamente aí. Não dá. Peraí, pessoal, vocês estão muito loucos? Não. Opa, vamos entender. Talvez a gente descubra um jeito novo de fazer. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo para você entender. Em uma das entrevistas de emprego que eu estava, numa determinada empresa, eu fiz o papel, só para dar um contexto aqui. Quem já conhece a minha história sabe disso, né? Eu comecei como assistente na C&A, tal, aí fui a primeira assistente a virar gerente na história da C&A, fui a primeira assistente executiva, né, na C&A, mas tempos depois surgiu ali uma vaga nova que não existia no varejo, que chama Planner, né, que é o planejamento da área de negócio, de compras, é bem específico do varejo. Só que não existia, era uma novidade e tal, e aí eu até me candidatei, fui a primeira Planner de varejo do Brasil inteiro, né? Então, basicamente, essa função de planner nasceu ali comigo, né? Não só comigo, mas comigo, o diretor de projetos da época, enfim, as pessoas que estavam ali envolvidas nessa frente. Mas eu fui a primeira planner, efetivamente falou, porra, validou, temos um planner já, e aí começa comigo essa função de planner, que hoje é um cargo super desejado no varejo. Mas por que eu tô te contando essa história? Poxa vida, se o cargo praticamente nasceu através de alguns anos que eu tive que batalhar para construir um formato que fosse realmente um formato que dava resultado e tivesse aceitação, né? Porque é uma área, é uma função onde você não executa, mas você faz com que as pessoas façam. E isso foi um maior exercício de liderança que eu tive, porque eu não tinha o crachá, eu era par das pessoas, né? E eu tinha que fazer as pessoas fazerem, não porque eu estava mandando, mas porque eu tinha uma capacidade de conduzi-las para soluções melhores e desafiá-las a sair de uma zona de conforto. Cara, foi incrível, aprendizado fantástico, mas nada fácil viver tudo isso. Então, construir um cargo, construir algo que hoje é tão comum no varejo, seria muito comum e natural, e conhecendo cada detalhe desse trabalho, que eu tivesse um certo apego. Afinal, começou comigo, né? Seria normal. Só que eu estava numa entrevista e uma das coisas que é como VP, né, uma vice-presidente, a gente estava conversando e ela falou assim para mim, você sabe, Patrícia, uma coisa que me desconforta. Eu falei, o quê? Todo mundo que eu vou conversar, né, para a função de tocar essa área de planejamento da área de negócio, sempre tem um viés muito de todo mundo quer fazer igual, sabe? Sempre esse mesmo jeito de fazer o planejamento, isso e aquilo. E ela tava meio que questionando e criticando, como que diz, pô, que saco, todo mundo só conhece uma fórmula, né? Só que ela não tinha ideia que eu tinha sido a primeira planner, né? A primeira planner do Brasil. E aí eu ouvi e tal, falei assim pra ela, interessante isso que você tá falando. Ela fez assim, mesmo? Eu falei, não sei se você sabe, mas isso tudo começou lá na CIA, contei a história, ela ficou meio assim, ela falou, não sabia. Eu falei, pois é. E olha só, anos mais tarde, esse negócio tá espalhado aí no varejo todo e você tá me perguntando se dá para fazer, se eu topo fazer diferente daquilo que eu criei. Ela, agora pensando, acho que foi isso que eu te falei. Eu falei, eu topo, tô afim. Talvez tenha um jeito melhor. Talvez, com o passar do tempo, a gente tenha achado um modelo, a gente tenha se adaptado a ele e todo mundo faz aquilo. E quem disse que esse é o melhor modelo para hoje? Talvez não seja mais. Talvez ele tenha sido o melhor modelo X anos atrás. Mas será que hoje é mesmo? Ela falou assim, você tá falando sério? Eu falei, eu tô. Ela falou, você topa tentar um negócio totalmente diferente? Topo. Porque não é sobre, mas eu criei, como você quer desconstruir alguma coisa que eu criei? Dane-se. Já foi. É sobre o que mais pode ser feito.
Que outras formas existem. É sobre esse olhar para soluções, inovação. E não a inovação pirotécnica. Às vezes é desconstruir uma verdade e se posicionar como alguém que entende que se a empresa precisa de algo, o seu time vai encontrar a solução. Então eu queria que você tivesse isso muito presente como líder, para você não ficar se posicionando na frente da alta liderança como alguém que está lá para defender o tempo do seu time ao invés de fazer o que é melhor para a companhia, ainda que isso traga um desconforto e um trabalho adicional para você e para o seu time. Para você como líder, porque vai ter que mudar o mindset das pessoas e conduzi-las para um pensamento diferenciado. E não é descer na operação e fazer, não é. É sobre desafiar pessoas a fazer diferente. E também, como líder, vai te exigir, além desse contato com as pessoas, saber despertar nelas um novo olhar sobre soluções. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto e que diferencia muito. E você vê, lembra que eu falei carreira e estratégia no detalhe? Em uma reunião, em uma fala, você pode deixar a imagem de um líder executor que está lá para proteger os seus filhotinhos, né? Que é um erro, porque esse não é o papel do líder, ou como um líder executivo que entende o que é importante para a companhia, porque tem uma visão holística do negócio e que fala, puta, faz todo sentido, deixa eu pensar em soluções e volto a falar com vocês. Você percebe? Você percebe? Olha como é diferente. Olha do que a gente está falando aqui. São posicionamentos muito diferentes. Então, uma fala, uma cara. Quando alguém dá uma ideia muito diferente, que desconforta, ou joga para cima da sua área, vocês que resolvam o problema. Qual é a tendência do líder que está à frente daquela área? Assim é fácil, né? Você pensou, porra, não sei o que. Mas você não sabe. E você acha que não, mas você já fez assim, ó. Já demonstrou o quê? Que não tem um mindset executivo. Que você está mais preocupado em proteger a execução e fazer a mesmice do que ser um agente de transformação, um líder executivo que busca soluções. Você percebe? Olha o quanto isso é importante.